Vamos orar? Abba, nesse momento nós estamos aqui, gratos na Tua presença, porque mais um dia de vida o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor. Obrigado pela dádiva da vida, obrigada porque nós temos vida, obrigado porque nós estamos de pé, obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado, obrigado porque o Senhor tem nos habilitado diante das nossas adversidades. Nós queremos Te louvar porque o Senhor nos concede mais um dia de vida, mais esse presente, mais essa oportunidade de nós vivermos, nos transformarmos, nos tornarmos cada dia mais pessoas melhores. Obrigado porque com essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, nós temos as Suas misericórdias renovadas sobre nós. Nós temos novas oportunidades. Então nós Te pedimos, Senhor, nos ajuda nesse dia, nos concede entendimento, sabedoria para viver, para nos relacionar, é o que nós Te pedimos. Nesse momento, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar e queremos Te pedir, Jesus, vem derramar sobre nós essa manhã sabedoria, discernimento, derrama sobre nós, Pai, uma sensibilidade para perceber a Tua presença, para discernir o som da Tua voz, em meio a tantas vozes que tenta falar dentro do nosso homem interior. Abba, nesse momento, nós Te pedimos, concede-nos discernimento, concede-nos sabedoria, concede-nos inteligência para estudarmos sobre Noemi e aprendermos com essa história, aprendermos com a vida dela, com tudo que ela viveu, com tudo que ela passou. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos ensine. Pai, nós queremos colocar diante da Tua presença o nosso dia, a nossa vida e Te dizer: a nossa vida é Tua. Usa-nos, Senhor, que esse dia seja um dia produtivo, que esse dia seja um dia onde a Tua glória apareça. Nós nos dispomos, nós estamos dispostos a ser sal, a ser luz, a ser resposta, a ser edificação, a ser ajuda. Nós estamos dispostos. Fala conosco, Senhor, nos ajuda nesse dia, nós precisamos da Sua ajuda para viver, nós precisamos da Sua ajuda para nos relacionar, precisamos da Tua ajuda para fluir no Teu Espírito, precisamos da Tua ajuda para manifestar milagres em meio aos nossos lugares e ambientes, meios de convívio. Nós Te pedimos, Senhor, transforma-nos, Pai, é o que nós Te pedimos. Nós queremos que o Senhor nesse momento se revele, Espírito da verdade, Espírito da profecia, se revela, fala conosco, se revela. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, graça e paz. Tudo bem, Val? Você tá por aí? Que bom! Bom dia! Vamos lá, dar início então a mais um devocional, um estudo devocional. Então a gente vai ler o livro, né? A nossa base que a gente tem utilizado aqui para estudar as mulheres da Bíblia tá nesse livro, Mulheres da Bíblia. Às vezes eu leio o livro, às vezes eu prefiro ler a palavra mesmo, o texto da Bíblia, que eu acho que enriquece muito mais, né? Não que não seja bom o livro é bom, mas tem alguns casos que eu prefiro ler a escritura mesmo, a palavra, tá? Mas hoje a gente vai ler o livro. E a nossa base devocional de hoje está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20. Se você tem um livro, eu quero te convidar a abrir aí na página 149. Se não, você abre sua Bíblia no livro de Ruth e aí vai dar para você ir acompanhando comigo, porque o livro de Ruth, ele é muito bem assim distribuído, são 4 capítulos, né? E você vai encontrar muito fácil ali tudo que a gente está falando aqui, da forma que a gente estiver lendo aqui o livro, tá bom? E a nossa base devocional está em Ruth 1:20, que diz assim: porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha para você ver, a base devocional, o que definia aqui, o que o autor dá como definição para Noemi era a amargura dela, o sentimento de
de mágoa, de decepção, o sentimento de tristeza, o sentimento de luto. Quando eu comecei a ler a história de Noemi, quando a gente começa a observar ali no início, você vai ver que fala muito de uma mulher no início, né? De uma mulher que ela conhecia o Senhor e que estava vivendo um luto profundo, porque nada mais, nada menos, ela perdeu o marido e depois de um tempo ela perdeu os 2 filhos. Mas vamos à leitura, e eu tô falando isso só para que você possa compreender a questão, por que é a base devocional? Porque a base devocional é exatamente a fala dela. Quando ela retorna para Belém, você vê que as mulheres daquele lugar começam a conversar com ela, falam, olha, não é Noemi que tá chegando. E ela fala, não me chame de Noemi. Por quê? Noemi significa agradável. Noemi significa uma mulher gentil, amável, amigável. Era o que significava Noemi. Então ela sabia o significado do nome dela. Ela sabia qual era a sua identidade. Ela sabia o que o nome dela simbolizava. E aí quando ela chegou, por causa do estado emocional dela, por causa do estado que ela estava, a palavra fala que ela chegou já e já foi sendo dura com a mulherada. Não vem me chamando de Noemi, não. Ai, Jesus, quantas vezes nós estamos assim bem atravessada. Viu? Mas calma, opa, paz e amor. Hoje a gente dá risada porque isso é tão real, né? Não vem me chamando de Noemi, não, porque eu não sou Noemi. Quer dizer, as mulheradas não sabiam, mas por quê? Eu tô rindo, tá, gente? Porque assim, eu associo muito, assim, tem momentos que a gente é a louca, né? Ai, meu Deus, a mulherada contar de TPM, ajuda a gente, Senhor. E a palavra fala que ela já chegou, né, falando pra mulherada não chamar ela de Noemi, porque ela tava sentindo grande amargura. Mas não era também só por causa do luto. A gente vai estudar a história de Noemi, você vai ver. Tem só, a história dela envolve luto, envolve perder tudo, né? Envolve ter que voltar. Ai, meu Deus, envolve um momento de escassez, assim, o voltar com menos do que já se tinha, não é? Ai, meu Deus, vamos lá? Então a gente vai para a leitura, tá bom? E aí diz assim, olha, Noemi significa agradável, comparada com várias das mulheres anteriores. Noemi parece ser amigável e gentil. Relaciona-se à genealogia de Cristo, imediatamente sendo uma das mulheres nobres. A nobreza de sua caracterização suscita imediatamente nossa sincera simpatia, principalmente se considerarmos os seus sofrimentos. Casada com Elimeleque, ela fugiu com o marido de uma fome em sua terra Belém, e eles acabaram em Moabe. Ao longo da história, vemos que seu coração permaneceu apegado ao seu marido e a Belém. Seu marido morreu em Moabe, no exílio, e ela ficou com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 casaram-se com mulheres moabitas, porém o Senhor levou seus 2 filhos, quando estes já eram casados. Apenas suas 2 noras permaneceram. Elas não eram de seu povo, nem serviam ao seu Deus. Reduzida à extrema pobreza, Noemi decidiu voltar para Belém, pois ouvira que em Belém o pão agora era abundante. Eu quero dar uma pausa aqui, tá bom? Porque dentro da história, como eu disse, eu também vou ficar com a Bíblia aberta aqui, porque a gente vai lendo junto e dentro daquilo que o autor está falando, né? Você observa aqui que ela era casada. Noemi, ela era esposa. Noemi, ela era mãe. Ela tinha 2 filhos, né? E você vai ver que ela morava em Belém. Você lembra que cidade era Belém? A cidade de Belém era a cidade aonde o nosso Salvador nasceu. Então você vai ver que ela era ali do povo de Deus, ela era do povo que cria ao Senhor, ela era daquela cidadezinha pequena. Por isso aí a gente vai entender por que
A cidade inteira, quando chegou, se comoveu com ela. A cidade inteira se comoveu com a volta de Noemi. A gente vai encontrar isso aqui também na história. Com as suas noras. A cidade inteira acabou se comovendo. E quando as mulheres foram falar, é Noemi que tá chegando aí, né? E aí ela acaba falando com as mulheres a respeito disso. Por quê? Porque ela morava nessa cidade. Só que a gente vê a história dizendo, e se você for no primeiro capítulo de Ruth, você vai ver essa história. O autor, ele declara aqui bem exatamente o que está escrito no versículo 1 de Ruth 1. Né? Porque ele fala que nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. O livro de Ruth, ele vem logo seguido da época dos juízes. Lembra que a gente falou aqui na época de Débora? A gente falou aqui também, da mesma época, Jael estava inserida. Lembra? E não tinha quem governasse. O povo era governado pelos militares, pelos religiosos, pelos políticos. Não tinha rei naquela época. Então eles viviam ali governados por quem Deus levantava e hora ou outra estava passando um tropeço, enfim. E aí você vê no início da história de Ruth, aqui no livro de Ruth, que quando os juízes julgavam, quando eram os juízes quem julgavam, houve grande fome naquela terra. Belém passou por grande fome. E o que aconteceu? O que seu marido fez? Ele decidiu fugir. A primeira lição aqui que a gente aprende com Noemi é que nós não devemos fugir das situações que nós passamos. Nós não devemos fugir dos problemas, das adversidades, das circunstâncias, do lugar que nós estamos inseridos. Quantas vezes a gente está passando por alguns problemas, algumas situações, e porque ali está uma crise, aquele ambiente, eu quero fugir desse lugar. A Bíblia não declara se ela foi obrigada pelo marido a fugir ou, né, se houve uma concordância entre eles. Porém, a Bíblia fala assim, olha, no versículo 1. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, a Bíblia declara que eles fugiram dali. Eles realmente fugiram, né? Eles saíram daquela situação. E aí, quantas vezes a gente está passando por muitas situações, quantas vezes a gente está passando por tantos problemas de relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento profissional, relacionamento no ambiente de trabalho, tantas coisas. Às vezes a gente está passando problemas na nossa comunidade local. E aí, por causa que está uma crise, por causa que está um problema, por causa que está uma confusão, a gente decide fugir sem buscar a direção de Deus. Sem entender que nós temos que passar por um processo, e o processo ele faz parte do nosso desenvolvimento, o processo ele faz parte do nosso aprendizado. Então você vê porque eles estavam passando por um período de fome, eles fugiram dali. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque eles eram descendentes de Belém, eles faziam parte de Belém de Judá. Eles eram um povo que era da mesma terra que viria o Salvador. Então eu quero te dizer, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não podemos fugir das situações. Nós não podemos fugir do problema. Nós não podemos fugir do lugar que nós estamos nesse momento. Deixa eu te falar, seja a tua família, seja a tua comunidade de fé, que é a sua igreja local, seja o seu trabalho, você não deve fugir no meio da crise. Você não deve fugir no meio do problema, você precisa ficar e pedir a direção do Senhor, o conselho do Senhor, o que você deve fazer. Qual é a atitude que você deve tomar? Qual a estratégia, sabe? Ore, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma direção, o Espírito da verdade que habita dentro de mim, me dá a direção do que eu devo fazer, me instrui quais as palavras, me instrui qual é o comportamento, qual a atitude, o que eu preciso fazer. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida a partir do que está acontecendo no nosso externo, entende? E essa não é a vontade de Deus. Você lembra que eu acabei de falar no início que Noemi, quando ela foi recebida pelas mulheres, ela já foi logo com 4 pés na mão. É claro que quando ela volta, ela está dentro de uma condição, além de estar numa condição de extrema pobreza, ela já era uma mulher idosa. Quando Noemi volta para Belém, ela era uma mulher idosa que estava sem o seu marido e sem os seus filhos. E só tinha as 2 noras. As noras chegaram a voltar com ela. É isso que a gente vai ver aqui.
não é? Então, a gente consegue compreender, é compreensivo, né? A gente entender a amargura que ela estava sentindo naquele momento. Porém, você vê que a amargura dela era tão grande que ela já estava atribuindo a Deus. Ela já estava responsabilizando a Deus pela culpa dela. Mas espera aí, quem que fugiu da situação? Quem que tomou com a mão a prova, vamos dizer assim? Entende? Você percebe que toda atitude, todas as atitudes, todas as nossas escolhas, elas vão ter consequências. E o importante, para que a gente possa modelar, a primeira coisa aqui na vida de Noemi, é não fugir dos problemas, não fugir dos lugares, não fugir da circunstância, não fuja. Porque o lugar que você está hoje, empregada, quem abriu essa porta? Tenho certeza que foi o Senhor. Então, a porta que Ele abre, só Ele fecha. Então, a gente precisa aprender que tanto o bem quanto o mal que nos sobrevém para contribuir com o nosso bem. A Bíblia fala isso em Romanos. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Tá falando do meu sentimento, tá falando de mim como ser humano. Cooperam para o bem daquela pessoa que ama a Deus. Você que ama a Deus, então vai cooperar. Aí ele fala, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, então todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá falando do seu sentimento. E tá falando daqueles que Deus chamou segundo o propósito dele. Então você percebe que não é só sobre você. Então tem muitas situações que nós passamos que a gente quer fugir do problema, a gente quer fugir da situação, né? E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então alguma coisa o Senhor quer te ensinar. O que você precisa? Se lançar no Senhor. O que você precisa? Buscar a Deus. O que você precisa? Buscar instruções, buscar conselho, buscar direção, buscar equilíbrio na palavra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você estiver em companhia da palavra, você está diante do pão da presença. A palavra de Deus é o pão que nos sustenta. É o pão que nos alimenta, é o que dá vida para o nosso espírito. E você vai ver que em muitas situações você é dominado pela ansiedade, muitas vezes é dominado pelo medo, muitas vezes é dominado pela raiva, muitas vezes é dominado pela repugnância. E a repugnância, ela vem geralmente, repugnância também está associado ao nojo, sabe? Mas ela vem geralmente acompanhada da tristeza e do medo. Quando você já tem sentido tristeza por causa da situação, tristeza por causa da decepção, tristeza por causa da traição, você tem medo do novo. Você tem medo de passar por aquilo de novo, você tem medo por passar. Então quer dizer, aí você vai tendo repugnância, falar, isso eu não aceito. Isso eu não vou viver de novo. O medo, ele tem duas funções dentro de nós. E eu costumo chamar de 2 P's. Proteção e paralisia. E se a gente não tiver com o nosso emocional equilibrado, você não consegue discernir. Se o medo, naquele momento, ele está contribuindo para te proteger, porque o medo muitas vezes nos protege de situações em perigo, de momentos de sermos colocados em perigo, e muitas vezes o medo, ele nos paralisa. Às vezes ele nos impede de avançar, de arriscar, de ter ousadia em fé, muitas vezes. E a palavra de Deus fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então você percebe que muitas vezes, se nós não estivermos equilibrados emocionalmente, com o nosso espírito alimentado, a gente se envolve naquela situação que nós estamos passando e aí a gente decide fugir no momento, fugir de toda aquela situação externa que está acontecendo conosco. Mas o desejo de Deus é nos fazer desenvolver, é fazer com que a gente aprenda. Aqui na minha Bíblia eu achei interessante, deixa eu mostrar aqui para você. Ele mostrou aqui, tem tipo um cronograma aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui desse lado, ó, tá falando o poder do ciclo. O poder do ciclo da vida. E aí ele vem mostrando aqui para nós o quê? Momentos da vida de Noemi. Então ele fala aqui, Ruth 1:1, fome em Judá. Depois 1:2, alimento em Moabe. Depois 10, a morte do marido. Porque logo depois que ela fugiu daquela situação de grande fome no seu território, Belém era o território dela. Belém era a casa dela. Belém era o seu lugar de conforto, vamos dizer assim. E o lugar que o Senhor
estabeleceu para ela estar, ainda que estivesse naquele momento com crise. Aquele era o lugar deles, dela e da família. Você vai ver que eles decidiram sair. E aí, para onde ela foi? Ela foi para um lugar que tinha comida, só que naquele mesmo lugar que tinha comida, ela teve que enfrentar a morte do marido. Logo em seguida, ela casou os filhos. Você percebe? Eu estava refletindo aqui com relação a esse cronograma aqui, esse ciclo da vida que eles colocaram, que na minha Bíblia tem aqui, sobre a história de Noemi. Ele colocou altos e baixos, porque ela saiu de uma fome extrema em Judá, ali em Belém. Aí ela foi para receber alimento em Moabe. Lá em Moabe, o marido dela acabou morrendo. Desce, daqui a pouco ela casa os filhos, momento de extrema alegria. Daqui a pouco morre os filhos. Depois ela recebe a notícia de que tem alimento em Judá, né? Por isso que ela volta. Depois você vê que ela volta com as suas noras e órfão decide partir, decide abandonar ela. Então são coisas que ela veio vivendo uma atrás da outra, e isso faz parte da vida, é o ciclo da vida. Mas a gente vai observar que muitas vezes nós estamos nesse ciclo de sobe e desce, por causa da nossa escolha inicial. Então a primeira coisa que eu quero que você grave aí, não fuja das crises, não fuja das adversidades, não fuja dos problemas, não fuja da situação que você está vivendo, porque ela tem o poder de contribuir para nosso crescimento, sim, e para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Então, você observa aqui que ela passou por esse momento de fome, ela chegou em Moabe, ela conseguiu alimento, só que ali o seu marido morreu, né? Então ela passou por esse momento de alegria, felicidade, mas logo em seguida ela passa um momento de alegria porque seus filhos se casaram. Passado-se algum tempo, novo luto, seus filhos também morrem. A Bíblia, ela não dá aqui momentos certos, exatos, né, do que os filhos de Noemi, eles morrem. O versículo 3 de Ruth 1 fala, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Ah, tá falando aqui, ó. Tinha me esquecido. Depois que o marido dela morreu e os filhos se casaram, eles viveram ainda 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí a palavra fala aqui que ela voltou da terra de Moabe. Versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela recebeu a notícia lá em Moabe, ela ficou sabendo em Moabe que Deus se lembrou do povo, passou o momento da crise, passou o momento, e eles voltaram a prosperar. Ela falou, vou voltar para minha casa. Olha aqui que o autor ele fala. Reduzida à extrema pobreza, Noemi decide voltar para Belém, pois ouvira que em Belém o pão agora era abundante. Ela deixou Moabe, acompanhada de suas 2 noras, quando já era praticamente uma mulher idosa. A estrada foi muito difícil para Noemi, mas finalmente ela viu a sua amada Belém novamente, a cidade de sua felicidade na infância. Podemos imaginar o interesse com que os habitantes da cidade observavam Noemi e a companhia que ela carregava consigo, uma das noras. É-nos dito que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Ruth 1,19. Com lágrimas nos olhos, a velha respondeu, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi não voltou sozinha. Uma das noras decidiu acompanhá-la, embora Noemi tivesse tentado dissuadi-la. Somos informados de que ela dispensou as 2 noras. Voltai, minhas filhas, Ruth 1:1. Noemi presumiu que as 2 continuariam a orar aos deuses de Moabe. 2 vezes seguida,
ela implorou que a deixassem. Por fim, órfã, beijou a sogra e voltou para a família. Ruth, no entanto, se recusou a deixá-la. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Foi a resposta decidida de Ruth. A gente vai dar uma pausa aqui para que a gente possa falar sobre essa questão de Noemi. Você vê aqui que ela recebeu a notícia que estava tendo pão, que Deus, ele se lembrara do seu povo dando-lhe pão, e ela saiu, versículo 7 fala do capítulo 1, que ela saiu com as suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo ela, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai para a casa de seus pais, para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaste com os que morreram e comigo. Você percebe que quando ela decidiu sair de Moabe, ela saiu com as noras. Ela saiu com as 2 noras. E no meio do caminho, conforme ela estava andando no meio do caminho, ela decidiu parar e conversar com as 2. Falar, eu quero liberar vocês. Você vai ver aqui, tem um momento da história que ela fala, eu tô velha para gerar filhos. Porque na época, né, a gente sabe bem disso, na época, quando uma mulher ela ficava viúva, ela se casava com o irmão, o próximo irmão daquele homem que faleceu. E no caso dela, ela não tinha mais filhos. Ela falou, eu tô muito velha, não vou gerar mais, eu quero liberar vocês. Vocês não têm que ficar comigo. Voltem para a casa dos seus pais e eu libero vocês para caso vocês queiram se casar novamente. Que vocês façam isso. É tão interessante porque a questão do voltar, para mim, fala muito para nós aqui a respeito de nós voltarmos, né? A termos como que eu diria assim, essa coragem de voltar. Porque olha, se você for parar para pensar a história de Noemi, você vai ver que Noemi, quando ela saiu de lá, ela saiu por causa da fome, ela saiu com o marido, com os filhos, e ela tinha, né, de certa forma ela tinha um recurso. E se não tivesse uma abastança em recurso, ela tinha um marido que trabalhava e tinha 2 filhos que trabalhavam e podia também, né, contribuir com a família. Mas espera aí, ela perdeu os homens da sua casa. Aqueles que tinham, né, a responsabilidade de prover a casa, que tinham a responsabilidade de trazer proteção para casa, que tinha a responsabilidade de trazer o provento para casa. Então você percebe que ela volta numa condição de pobreza extrema, pior do que ela chegou. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e nós decidimos, até eu citei aqui, muitas vezes está passando um problema, uma crise na nossa comunidade de fé, na nossa comunidade local, e aí a gente decide sair, passa por tantas coisas, né? E sai, às vezes não é nem só da sua comunidade, mas da igreja, não quer mais saber de servir ao Senhor, não quer mais saber de buscar o Senhor. E muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, o Senhor vem falando com a gente, ministra a nossa vida, e a gente tem vergonha de voltar. A gente muitas vezes tem vergonha porque a gente fala, poxa, eu vou voltar, como que eu vou voltar? Como que eu vou fazer agora? A Noemi, ela teve coragem de voltar. E eu quero te dizer uma coisa, o voltar representa arrependimento. O voltar representa humildade. O voltar representa reconhecimento. Que você tem uma casa, mesmo que você tenha saído, mesmo que você tenha saído de uma forma, está voltando de uma forma menos, né, com menos daquilo que você tinha. Você saiu de uma forma e está voltando de uma forma, muitas vezes, no seu ponto de vista, pior do que você saiu. Você vê que a necessidade da gente entender com a vida de Noemi que é necessário a gente voltar. E muitas vezes, se a gente fala, poxa, eu fugi daquela situação, eu fugi daquele problema, agora eu também não vou voltar. Eu não vou voltar. O que nós estamos muitas vezes demonstrando? Orgulho. A palavra de Deus fala que Deus ele resiste aos soberbos, mas para os humildes ele concede graça. Isso está lá em Tiago. Se eu não me engano é Tiago 4 ou Tiago 5, capítulo 4 ou 5 que fala sobre isso. Que o Senhor ele resiste aos soberbos, porque eles não reconhecem os seus erros. Noemi, ela saiu fugida de uma situação e ela decidiu, depois de muitos anos, voltar. Ela voltou numa condição pior? Voltou. Voltou amargurada? Voltou. Mas ela era uma mulher aqui, que ela era serva de Deus. Você consegue identificar isso? Ela era uma mulher
que ela era temente ao Senhor. Por isso que eu disse no início, a gente não sabe se ela foi em concordância com o marido para Moabe ou se ela foi porque o marido decidiu. A Bíblia não declara isso. Mas, né, é muito comum, era muito comum o marido decidir e a mulher sair. Embora a gente vê muitos relatos na Bíblia de mulheres que auxiliaram seus maridos e eles aceitaram o auxílio delas. Né? A gente vê muito relato disso. Mas também vê o contrário. O contrário também é verdade. Né? E aí você vai observar que ela decidiu voltar. E muitas vezes a gente passa por momentos que a gente é levada pelo orgulho, porque a gente fica preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. O que as pessoas... Deixa eu falar uma coisa pra você. O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, não muda quem você é, a fé que você carrega. E se você acertou, se você errou, é você com Deus. Não é? A passar o processo, a retornar, porque eu acredito que permanecer no erro é muito pior do que a gente reconhecer o nosso erro e voltar atrás. Eu fiz isso, eu não precisava ter feito isso, eu não podia ter feito isso, eu acabei colocando o meu passo na frente da vontade de Deus, eu acabei tomando uma atitude que eu não deveria, eu não esperei Deus me dar a resposta. Eu tava sem paciência, sabe? Quantas vezes a gente fica, às vezes, sem paciência e a gente quer fazer do nosso jeito? Então, a gente para observar que quando a gente está também entendendo toda uma situação que a gente está vivendo, você vai observar que a gente precisa reconhecer quem Deus é e a nossa identidade, porque Noemi, ela tinha uma identidade. Noemi, você vê que o nome dela significa agradável, o nome dela significa uma mulher amável, gentil. Isso é tão real que as suas noras estavam com ela. Isso é tão real que Ruth foi uma nora. Gente, a gente tá falando de sogra, hein? Que a fama não é muito boa. Que as piadas são as piores. E a maioria das noras se esquece que um dia elas também vão ser sogra. A maioria delas. Não é verdade? Então você observa que ela era uma mulher que o nome dela era exatamente quem ela era. Então não era simplesmente um momento que ela estava vivendo. E se você for parar para observar, você vai ver que ela foi uma mulher que ela estava amargurada por causa da circunstância, por causa das escolhas, por causa das decisões, por causa daquilo que ela estava sofrendo, por causa do ciclo da vida, por causa lá da primeira escolha, das subidas e descidas da sua vida, como eu disse que tem aqui esse ciclo da vida na minha Bíblia. Ela estava amargurada, mas essa não era a identidade dela. Ela era uma serva de Deus, tanto é que a Ruth, sua nora, falou, eu vou com você. Gente, é tão forte, eu me arrepio só de falar. Porque mulheres no tempo do fim, elas revelam o Cristo que ela carrega. Mulheres no tempo do fim, elas mesmo que elas passaram por muitas situações, elas revelam quem é o Senhor delas. Quem é o exemplo delas? Quem é o mestre delas? Quem elas seguem? Sabe? E você vai ver que Ruth, ela quis ficar com Noemi e o detalhe disso está onde? Ela aceitou o mesmo Deus de Noemi. Ela disse assim, aonde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. Lá no versículo 16, olha, disse porém Ruth, não me peça para que eu te deixe e não me obrigue a não te seguir. Versículo 16 de Ruth 1, tá bom? Ele fala, porque aonde quer que você for, ela diz, eu irei. E aonde quer que você parar, onde quer que você repousar, ali eu pousarei também. O teu povo, a partir de agora, é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que demais, que demais. Não é? Deixa eu ver, vocês estão no transbordo. Olha, quem tá por aqui, a Neia. Ô, Glória, eu nem vi vocês chegando. Nem vi, gente, perdoa. Oi, Beli. Oi, Neia, paz do Senhor. Bom dia, amadas. Bom dia. A Beli falando, é verdade. A falta de paciência nos leva a viver coisas que Deus não planejou para nós. Isso, é isso mesmo, Beli. Às vezes falta paciência pra gente, né? Esperar. Olha, não é fácil, né? Não é fácil.
Só quem passa por situações em que parece que anos é a mesma situação, não é fácil. Mas eu quero te dizer, para você que está aqui, que assim, quando você se alimenta do pão da presença todos os dias, você vai sendo sustentado um dia por vez. Sabe você falar assim, só mais hoje? Você não fica pensando nos dias que estão por vir, porque se você ficar pensando para frente, você está naquela situação. Você olha para trás, você fala, meu Deus, já foram tantos anos e a coisa não resolve. Aí você vai ficando frustrada, porque parece que a coisa não caminha. Aí se você ficar naquela situação, sem paciência, porque já tá com tanto tempo, e olhar para frente, quantos anos ainda me resta? Você vai ficando ansiosa. E aí é ruim. Por isso que a gente precisa se alimentar desse pão, que é a palavra de Deus. Todas as vezes que você se alimentar da palavra de Deus, que é esse pão da vida, você vai estar sim se alimentando da presença de Deus. E o teu espírito alimentado, você consegue passar por isso. Como eu estava te dizendo, muitas vezes a gente acaba ficando muito triste por causa da situação que nós passamos ou estamos passando e vamos criando uma repugnância por causa daquilo que nos fizeram, daquilo que nos causaram, do dano, muitas vezes, porque se você for ver, ela decidiu junto com o marido. Então, quantas coisas não deve ter passado na cabeça dessa mulher? Porque ela perdeu tudo que ela saiu. Ela voltou sem nada. Ela voltou, na verdade, com as noras. E no meio do caminho, como eu disse, ela conversando com as noras, a palavra fala que uma delas decidiu voltar. Você vai ver aqui que a palavra fala, lá no versículo 9, o Senhor vos dê, que sejam felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as elas, e as beijou. Elas, porém, choravam em alta voz. Gente, vamos falar a verdade? Quem é que na hora de se despedir chora em alta voz com uma pessoa que era ruim, ela era intrigueira, fofoqueira, uma pessoa que era má, uma pessoa que não contribuía? Quem que chora em alta voz? Essas noras choraram em alta voz. Então eu volto a dizer, Noemi, ela era uma mulher que ela transferia o Deus que ela servia. Ela revelava Jesus na forma dela de dizer. O nome dela era exatamente aquilo que ela era. Agradável. Ela era amigável. Ela era gentil com as pessoas. Ela era uma mulher que era gostoso estar na presença dela. Ela era uma mulher que ela ensinava. Ela era uma mulher que revelava o Salvador. Entende? Você vê aqui que ela, no meio do caminho, ela abençoou, olha isso, ela abençoou as suas noras. Ela abençoou. Ela falou no versículo 8, voltem para a casa da sua mãe e que o Senhor use com vocês de benevolência, como vocês usaram com os que morreram. Você vê que ela era testemunha também do matrimônio dela com o marido. E ela não estava nem falando dela, ela estava falando da forma que elas agiram com os seus maridos. E ela abençoou as duas noras. Se elas decidissem ir embora, estava tudo bem. Como eu vi aqui, eu arrisquei a minha Bíblia. Elas choraram em alta voz. Aquele choro assim de dor, de estar se despedindo. Que coisa tão linda, eu me emociono com isso. Porque uma pessoa que ela revela Cristo, uma pessoa que ela é agradável, que ela dá os frutos do Espírito. É muito ruim a despedida. É muito ruim a despedida. É tão bom estar do lado de quem a gente ama, né? E de quem revela, assim, o Senhor. Ai, desculpa. Peraí, eu já vou me recompor, peraí. Não é? A gente observa aqui que Noemi, ela era uma mulher, assim, que o estilo de vida dela revelava quem ela servia. Você vai ver aqui que a palavra fala que Noemi, ela abençoou, né, as suas noras, disse para elas casarem também, disse aqui no versículo 11, porém Noemi disse, voltem minhas filhas,
Por que vocês iriam comigo? Eu não tenho, tenho eu ainda no ventre filhos para que vocês se casem? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e que houvesse filhos, esperá-los-ia até que viesse a ser grandes? Você percebe aqui que ela tá falando, olha, eu tô sem esperança. Ela não tinha esperança nenhuma aqui, né, de gerar. E aí você vê que no versículo 14 ele fala, então de novo choraram em alta voz. Órfão com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e não quis soltar mais. Você vai ver que elas continuaram conversando ainda, né? Só no versículo 14 aqui a gente vê que ela depois foi explicar para elas, porque elas começaram a chorar que não queria se despedir, que não queria essa separação. E aí você vai ver que a palavra fala que aí a Noemi foi explicar, olha, eu não posso mais ter filhos, não tenho mais esperança, eu tô voltando nessa situação. Ela foi tentar convencer suas noras a ir embora. E uma ela convenceu, né? Órfão foi embora, e é isso. A gente vai ver que Noemi, e a gente não vai falar que nem de órfão nem de Ruth agora, porque mais pra frente a gente vai modelar essas mulheres também, mas você vai ver aqui que Noemi, a maneira, o estilo de vida era tão assim, um estilo de vida que glorificava ao Senhor, que revelava Jesus, que a forma dela viver fez com que Ruth se convertesse. E falasse, olha, o seu território vai ser o meu, a sua casa vai ser a minha. Onde você parar, eu também vou estar. Ela queria seguir essa mulher. Ela queria estar junto com ela, porque ela sabia o Deus que ela servia. Eu quero ser como essa mulher, eu quero estar junto dela. Entende? Ela decidiu caminhar junto. E aí ela aceitou o Deus de Israel, o único e soberano Criador, não é? O Deus invisível. Ruth aqui, ela estava abandonando os seus deuses. Ruth aqui estava abandonando a velha prática por causa de viver com essa mulher que era agradável, que revelava o Cristo. A gente vai ver aqui que o autor ainda fala aqui, olha, com lágrimas nos olhos, a velha respondeu, não me chame. Isso já quando ela voltou, pra gente caminhar aqui, né? Quando ela volta para a cidade, quando elas entram em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Ruth? Versículo 19, tá? Aí ele diz aqui, olha, vendo Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, está falando de Ruth, né? Deixou de insistir com ela. Coisa linda, né? Versículo 17 fala que outra coisa, que não seja a morte, me separe de ti, disse Ruth. Ela estava decidida, ela falou, não, só a morte vai nos separar. Eu vou com você, vou continuar com você. Aí versículo 18, né? Vendo que Noemi, quando viu que Ruth estava decidida, ela parou de insistir. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes diziam, não me chamem Noemi, me chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o versículo 21. Cheia eu parti daqui, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Olha aqui como é sério. Ela retornou sem marido, ela retornou sem os filhos e sem esperança. Ela retornou sem alegria. Você vai ver que ela fala aqui, ela atribui a amargura dela ao Senhor. Mas o Senhor, ele nunca é culpado das nossas escolhas erradas. O Senhor nunca é culpado das nossas decisões. O Senhor nunca é culpado.
Então a gente precisa parar para observar que quando Romanos 12 ele fala que nós devemos viver uma vida, prestar um culto racional ao Senhor, e nós devemos não nos conformar com este século, nós devemos não nos conformar com este mundo, mas renovar por meio da transformação da nossa mente, para que a gente seja capaz de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você percebe que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, depende mais de nós, depende da nossa transformação de mente, depende daquilo que a Belle falou aqui, compartilhou com a gente, né? Da necessidade de termos paciência. Não é fácil, mas a gente precisa ter paciência para passar. E como que a gente consegue isso? Quando a nossa mente é renovada. Como a nossa mente é renovada? Como a gente recebe capacitação na carne para experimentar a vontade de Deus, a perfeita, aquela vontade que nos agrada. Quando a gente alimenta o nosso espírito. Então não é fácil. Mas quando eu tenho uma mente renovada, quando eu entendo na minha mente que depende de mim, eu entendo que eu posso viver o melhor do Senhor. Não depende das pessoas. E nem do Senhor, porque a vontade de Deus é nos abençoar. A palavra de Deus fala que nós somos benditos. Ele fala, seja você uma bênção. Se você voltar para Gênesis, você vai ver que essa promessa está sobre nós. Ele fala, seja tu uma bênção, seja você uma bênção. Você tem que ser, é a sua escolha, ele já te abençoou. E ele fala que através de você, todas as famílias da terra vão ser benditas. Você percebe que já existe uma bênção sobre nós? Já tem essa realidade sobre nós? Só que as circunstâncias, porque a gente não tem paciência, porque a gente não busca um equilíbrio, a gente não busca a direção do Senhor, o conselho do Senhor, a sabedoria, o discernimento, para passar diante de algumas crises, a gente acaba, né, passando por consequências. E todas as escolhas têm consequências. Essa é uma verdade. E aí você vai ver que ela voltou amargurada. Ela tinha uma identidade dentro dela. A identidade dela é ser agradável, amigável e gentil. A identidade dela era revelar o Deus que ela carregava. Mas ela estava amargurada. Ela estava vivendo um momento amargurado, porque ela saiu dali por causa de uma crise. Ela estava voltando por causa de uma crise. Porque daí você vai ver, ela voltou sem o marido, ela voltou sem os filhos, ela voltou sem esperança, ela voltou sem alegria e idosa. Como que ela ia trabalhar? Como que ela conseguia se sustentar? Uma viúva, na época, ela era totalmente dependente da compaixão, da generosidade das pessoas, não é? Era assim que era a condição de uma viúva na época. E a gente vê hoje pela Bíblia que a religião mesmo, a religião verdadeira, lá em Tiago, o Senhor nos fala isso, é nós cuidarmos do órfão, da viúva e do necessitado. E nos mantermos incontamináveis do mundo. Essa é a religião mesmo que agrada ao Senhor. Essa é a religião certa. Então você observa que hoje o órfão, a viúva e o necessitado são os queridinhos de Jesus. Que estão sendo cuidados pelo Senhor. E aí ela estava tão amargurada que quando as mulheres atenderam, ela já chegou com 4 pedras na mão. Não vem me chamando, não. Não veio, como eu disse no início, não veio falando comigo. Quantas vezes a gente está assim amargurada e a gente acha que é as situações que nos definem? Deixa eu te falar, não deixa as situações que você está passando te definir. Pensa bem assim comigo. A gente não vai diminuir aqui a situação de Noemi, porque é compreensível o que ela estava sentindo. Olha eu bagunçando. É compreensível a gente entender por que ela estava vivendo aquele momento. Porque afinal de contas ela perdeu o marido e 2 filhos. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela não tinha nem nada para se alimentar. Então é compreensível. Porém, a gente não pode se permitir a ficar naquela situação. Quando você vai vendo Noemi, você vai ver que Noemi, ela passa por essa situação, ela passa por aquele momento, ela responde e atribui a Deus uma culpa que não era de Deus. Deus, ele não tinha culpa, mas essa muitas vezes é a nossa tendência e nós precisamos entender que Deus é a única pessoa que não é culpado dos nossos males. Se tem alguém que não tem culpa alguma, não é nem certo a gente falar que quem tem menos culpa aqui é Deus. Não, Deus não tem culpa. E embora ele tenha assumido a culpa, ele não tem culpa. É as nossas escolhas, é as nossas decisões, é quem a gente traz para a nossa vida. Entende? Então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender e continuar dentro da nossa identidade de ser agradável, amigável, gentil.
nós temos que continuar naquele ambiente de nós revelarmos a Cristo, independente da situação que nós estamos vivendo. Eu estou dizendo uma coisa para você, que vai ter momentos que nós vamos passar por luto. Vai ter momentos que nós vamos passar por tristezas. Vai ter momentos que nós vamos ser decepcionadas. Vai ter momentos que pode ser que nós venhamos ser traídos. E traição, quando eu falo, não estou só relacionando a matrimônio. Não, estou falando de amizade, de relacionamento familiar. Estou falando de relacionamento, assim, congregacional. Às vezes a gente se decepciona com a atitude das pessoas. A gente olha e fala, meu, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Não é normal isso. Eu não acredito que ela fez isso, não comigo. Não é possível. Então, nós vamos passar por situações. Ô, gente, eu tô sentindo um cheiro aqui. Você sabe que meu marido estava aqui em casa. E eu tô sentindo um cheiro de queimado. Ele às vezes esquece das coisas. Ai, Jesus, e agora? Bom, vamos confiar. Ai, Senhor. Aí se eu fico no pé dele, ele acha ruim, viu? Que eu tô... Você tá cuidando de mim, você cuida da minha vida. Vamos seguir aqui, vai. Eu não vou lá, não. Senhor, em nome de Jesus, toma a tua direção. Desperta o Hélio onde que ele está agora nesse momento. Ai, gente, tem que rir pra não chorar, porque eu tô nessa... Igual esse cronograma aqui, ó. Ciclo, vai e volta, sobe e desce. Ai, Jesus, é compreensível, né? Mas a gente não pode, na verdade, se deixar dominar, se deixar se definir pelo momento que nós estamos vivendo. Porque você vai ver que Noemi, ela estava se definindo ali pelo momento que ela estava vivendo. Ela falou, viu, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Não me chame de Noemi. O meu nome é agradável, mas eu não estou agradável. Sabe às vezes, quando as pessoas querem a nossa companhia, e muitas vezes a gente fala, olha, eu não sou as melhores companhias hoje não, hoje eu não tô legal. É bem esse momento aqui de Noemi, é bem isso. Vamos continuar lendo aqui, ó, pra gente caminhar pro final, tá? Noemi não voltou sozinha, uma das noras decidiu acompanhá-la, embora Noemi tivesse tentado dissuadi-la. Somos informados de que ela dispensou as duas noras. Voltai, minhas filhas. Noemi presumiu que as duas continuariam a orar aos deuses de Moabe. 2 vezes seguida, ela implorou que a deixassem. Por fim, órfã beijou a sogra e voltou para a família. Ruth, no entanto, se recusou a deixá-la. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Foi a resposta decidida de Ruth. Moabe descendia de Ló e, portanto, de Abraão. É possível que um remanescente fiel de Deus tenha permanecido em Moabe e que, sem o conhecimento de Noemi, Ruth tivesse entrado em contato com tal remanescente. Isso aqui eu desconheço, aqui ele está falando que é possível, tá? Isso aqui é por conta do autor, tá bom? Lembrando que eu tô lendo o livro aqui, ó, a gente tá com base nesse livro. E eu tô acompanhando com a Bíblia aqui também. Aí ele diz ainda assim, ó. O que sabemos com certeza, então, é que Ruth decidiu abandonar os deuses de Moabe e ser fiel ao Deus de Israel. Portanto, não fazia muito sentido para ela ficar em Moabe. E ela preferiu ir com a sogra. Noemi era pobre e se sustentava com as espigas que Ruth juntava nos campos, enquanto seguia os ceifeiros. Os planos que Noemi fez para Ruth diferiam dos planos a que estamos acostumados, mas seguiam os costumes daqueles dias em Belém. As palavras de Noemi mostram ternura e consideração pela nora. Noemi superou a sua amargura e voltou a ser gentil e amorosa como antes. Deus honrou essa mulher abandonada de uma forma excepcional, além de incluí-la no relato das Sagradas Escrituras e proporcionar-lhe a simpatia da igreja de todos os tempos. Deus permitiu que seu sangue se misturasse com o do Filho de Deus no decorrer das gerações. Olha só, eu quero te falar aqui uma coisa que você vai ver que logo depois que elas voltam, estava tendo o início, né, da colheita, o início
Tava tendo a cega ali, era o início de toda a colheita que estava vendo ali. E aí você vai ver que Ruth foi trabalhar. Ela foi trabalhar de ficar recolhendo aquilo que caía, as espigas que caía. Vamos imaginar aí, milho, vai. Então ela ficava recolhendo. E aí você vai ver que ela ia trabalhar e trazia, porque, como eu disse, Noemi, ela era uma mulher idosa já. Então quem fazia esse trabalho era Ruth. E você vai ver que ela perguntou. Noemi perguntou para quem era o homem que ela estava trabalhando. E ela falou: olha, esse homem ele é nosso parente, ele é nosso parente próximo. Ele é Boaz, ele é nosso parente, né? Vamos orar aí, vamos ter uma atitude, ter um comportamento. E ela começou a aconselhar a nora. Ela era uma sogra sábia. Noemi era uma sogra sábia. Ela começou a aconselhar a nora de como ela deveria fazer, como ela deveria agir, como ela deveria se comportar, como ela deveria se vestir, como ela deveria se perfumar, como ela deveria estar diante da presença dele. Você vai ver que Noemi, ela foi dando conselhos. Depois você lê a história de Ruth e Noemi, é maravilhosa. São só 4 capítulos, tá bom? Quero te ativar a você ler o livro de Ruth hoje. É do capítulo 1 ao 4. Você vai ver que ela superou ali. Ela superou o luto, ela superou a escassez e ela retomou a vida. Então vamos trabalhar, vamos viver. Enquanto ela ficava em casa cuidando da casa, Ruth saía para trabalhar, como sua nora e também filha, e a gente entende isso também, que quando você acaba se casando, é mais um filho ou mais uma filha que as duas famílias recebem. Noemi ganhou uma filha. E a atitude de Ruth foi sair para trabalhar. Quando ela volta com as notícias, elas começam a conversar sobre o dia, como que foi, como que não foi, o que ela fez. Aí ela começa a falar e ela conta quem é aquele homem que era um dos descendentes da sua família, estava fazendo parte ali, e seria ele o resgatador delas. Essa história é muito linda, e quando a gente vai olhar para as questões espirituais, a gente vê ali Boaz tipificando, né, o nosso Cristo, nosso Messias aguardado, querido, né? E aí você vai ver que com as instruções de Noemi, Ruth acaba se casando com Boaz. E você vai ver que a história de Noemi, ela termina numa história de uma mulher que ela entrou na descendência. Ela entrou na descendência do Messias. Ela fez parte disso. Entende? Você vai observar, a gente não vai ficar aqui na história de Ruth, porque não é dela que nós estamos falando, mas de Noemi, mas por causa dos conselhos dela, por causa da atitude dela de humildade, de voltar, de se arrepender, de reconhecer. Lá é minha terra natal, lá é o meu lugar, eu estou voltando. Ela recebeu o favor de Deus, ela recebeu, não é? Ela recebeu a recompensa. É como se a gente soubesse, você sabe disso, a gente sabe quando é Deus falando conosco. É como se ela tivesse saído do lugar da bênção e tivesse ido para outro lugar, porque o lugar da bênção estava passando por um momento de crise. Mas ali é o lugar da bênção, então eu preciso voltar. Preciso voltar para o lugar da bênção. Então ela teve humildade. Embora ela estava amargurada, embora ela estava ressentida, embora ela estava se definindo pelo momento. Mulheres no tempo do fim não é definida pelo que ela está vivendo. Mulher no tempo do fim, ela não se define por aquilo que ela está passando. Ela não se define pelo luto, ela não se define pela escassez, ela não se define pela esperança que ela perdeu naquele momento. Ela está sempre olhando para aquilo que há de vir. E Noemi, você vai ver que ela entrou e aí ela falou, vamos retomar nossa vida. E aí Ruth arrumou um emprego. E retomando a vida, conversando diariamente, como foi o dia, como que aconteceu. Ela começou a conversar e Ruth falou quem era o seu patrão. Para quem era o seu senhor. E aí ela falou, opa, peraí, esse homem, ele faz parte da nossa família. E ela foi instruindo dia a dia a sua nora. E aí você vai ver que Deus honrou Noemi. Por que eu falo isso? Olha aqui, pra gente encerrar, olha aqui no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do capítulo, você vai ver que a palavra fala, aqui olha,
no capítulo 4, versículo 3, disse o resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo, e queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Você percebe que não era só Noemi que era viúva, Ruth também era viúva. E ela se pôs a trabalhar e o Senhor também a favoreceu. Você percebe que a palavra de Deus fala que ele foi devolvendo a Noemi. Por que isso? Por que isso aconteceu? Porque ela era uma mulher que temia o Senhor. Ela era uma mulher que obedecia ao Senhor, que amava Deus. Ela era uma mulher que, embora ela passou por momentos difíceis, embora ela passou um período amargurado e até atribuiu a Deus a responsabilidade do que ela estava vivendo e não parou para pensar nas suas decisões, ela tinha um memorial diante de Deus. Deixa eu te falar, não é as situações que você está vivendo, o luto, a perca, o dano, a decepção, não é isso que te define. O que te define é quem você é em Deus, a sua identidade em Cristo, quem você representa para o Senhor na terra, entende? E ela viveu a recompensa, você vai ver aqui que a palavra fala, olha aqui, no versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Você percebe? As próprias mulheres declararam isso, profetizaram. Olha o versículo 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O Senhor honrou ela. O Senhor honrou ela, teve descendência. Que coisa tão linda. Então, é bem o que a Belle disse, nós precisamos de paciência. Nós somos de paciência. Que o Senhor tem visto tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos plantado. O Senhor não negligencia a nossa humanidade. Aquele momento de amargura, aquele momento que Noemi estava ali, assim, revoltada com a situação, não definia ela. Não anulava tudo aquilo que ela construiu no Senhor, não anulava quem ela carregava, não anulava. Era um momento, era uma fase difícil, era só um momento. Então a gente identifica aqui, primeiro, que Noemi era conhecida. Quando ela volta, ela era conhecida. Ela era uma mulher conhecida. Na cidade onde ela nasceu, na cidade onde ela morou, na sua comunidade de fé, na empresa onde você trabalha, na sua família, você é conhecida como filha. Você é conhecida como alguém que faz parte de uma pátria celestial. Você é conhecida. As mulheres ali chamaram Noemi pelo nome e naquele momento ela não aceitou. Porém, você vai ver logo em seguida que depois no final as mulheres louvaram ao Senhor por causa dela, por causa do testemunho dela. As mulheres louvaram aqui, olha. Então as mulheres disseram, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e será afamado em Israel o nome dele. Entende? Então você vê que ela era conhecida, ela era uma mulher amigável e gentil. É assim que mulheres no tempo do fim tem que ser, e tem que se reconhecer, tem que entender quem é. Amém? Nós precisamos compreender que
os momentos difíceis, momento de luto, de tristeza, não pode nos definir. Nós precisamos superar aquilo que nós estamos passando de pior. Supera porque o Senhor, Ele tem, assim, abastança. Noemi passou a ter terras, ela passou a ser uma mulher que, né, viveu de uma abastança, deixou de viver em escassez, teve até descendência. Até descendência essa mulher teve. Amém? Que você possa receber essa palavra, que você modele Noemi. Não é o momento que você está passando que te define. E não fuja das circunstâncias, porque tudo tem consequência. Vamos orar? Abba, obrigada. Obrigada por nos ensinar. Obrigada. Sou grata a Ti. Sou grata a Ti porque a Tua palavra diz que a Tua ira não dura para sempre. A Tua misericórdia se renova a cada dia. Quero Te agradecer. Obrigada. Obrigado por nos amar. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos aceitar sempre de braços abertos. Obrigada. Nós queremos Te pedir perdão quando nós atribuímos ao Senhor as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos dias difíceis que estamos passando, quando nós muitas vezes nos esquecemos que foram as nossas próprias escolhas, foi a nossa impaciência, foi a nossa intolerância, foi o nosso desejo que as coisas acontecessem à nossa maneira, que contribuiu para que as coisas acontecessem desse jeito. Ah, Senhor, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Senhor, nos dá um coração humilde, nos dá um coração quebrantado, nos dá um coração arrependido. Nós queremos um coração que olha para dentro de nós mesmos. Nós queremos tirar dos nossos olhos, Senhor, a trave que impede nós de olharmos para dentro de nós e reconhecer os nossos erros, as nossas escolhas, as nossas falhas. Reconhecer, se arrepender e voltar para o lugar da bênção, para esse lugar. Senhor, obrigado, porque o Senhor compreende os nossos momentos. Obrigada. Obrigado porque o Senhor compreende as nossas dores. O Senhor não anula a nossa humanidade em questão de sentimento, em questão de alma. O que o Senhor deseja é que nós venhamos crescer e não nos dominarmos pela nossa alma. Então nos ajuda a sermos constantes, a sermos perseverantes e a sermos sempre firmes na nossa fé em Ti. É o que nós Te pedimos. Nos ensina a ser mulheres no tempo do fim. Como Noemi foi. Noemi, no tempo do fim, no tempo que não havia mais nada, ela decidiu voltar para o lugar da bênção. Noemi revelava o Deus que ela carregava. Noemi, mesmo ela não tendo nada humanamente para oferecer, as pessoas queriam estar com ela, queriam seguir ela. Nos ensina a ser como Noemi, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a paz de Cristo seja sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós que aqui estamos. Obrigado por você estar comigo aqui até agora. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Vai e faça desse dia um dia de milagres. Um dia assim extraordinário da presença do Senhor. Que você revele, né? Essa pessoa amável, amigável, agradável que você é, porque você dá os frutos do Espírito. Ó, um beijo. Que Deus te abençoe. Gratidão.